E aí, galera? Bom, a gente ainda vai falar um pouquinho sobre movimento, né? Foi o tema da nossa última aula. E agora eu vou pegar aqui um papel com uma caneta, né, para exemplificar como é que você vai exercitar aí na sua casa a questão do estudo do movimento. Então, o primeiro passo é repetir, né? Eu estou aí dividir a tela em dois pedaços, né? Ao lado direito você já tem aquela estrutura, né, que nós já vimos falado desde o início da primeira aula e também as mesmas imagens de referência que estão no nosso material de apoio. Eu vou repetir exatamente as mesmas esferas com os cortes na horizontal e na vertical para fazer a formação do corpo, né, e da cabeça. E agora eu vou começar a criar os meus membros. Eu estou fazendo essa marcaçãozinha também nos pontos de intersecção para que isso fique bem marcado, porque é em cima desses pontos é que nós vamos poder fazer a criação do movimento do nosso personagem. Tá? É, isso que vai ser exemplificado nesse exercício é o que você precisa realizar aí na sua casa para você poder desenvolver essa questão do movimento nesse personagem, tá? A gente criou ele primeiro em posições estáticas e agora a gente vai começar a trabalhar com esse personagem saindo da posição estática, né? Se movimentando. Então, uma vez que a estrutura está criada, a gente vai começar então a realizar um movimento. Observe que é muito importante manter esses pontos de intersecção na mente, tá? Então você vê, por exemplo, o braço ele está preso junto àquele ponto ali no ombro. No momento em que existe a movimentação do membro, ele não vai se deslocar do ombro, ele continua preso ao ombro. O que nós temos que fazer é, aos pouquinhos, criar um processo de rotação, de movimentação. Então, você observe que eu fiz uma movimentação, o braço se deslocou de uma posição original, né, para uma posição nova. É esse exercício que você vai ter que realizar, né, dentro, obviamente, de um movimento possível ao corpo humano. Né? Então, também não invente um movimento que não dá para realizar, porque é o que eu já tinha colocado. Senão você quebra o braço do seu personagem, caso, a não ser que essa seja a intenção. Então você observa que eu estou criando um movimento, é como se eu estivesse criando uma animação, mas eu não estou fazendo em frames diferentes nem em outras páginas, eu estou fazendo tudo dentro do mesmo desenho. Está parecendo o Goro do Mortal Kombat, né? Não se preocupem com a questão estética, né? O que você precisa se preocupar nesse momento é com o movimento, é criar movimento, é tirar o personagem da posição estática, tirar o personagem da posição parada, né? E com o tempo, quando você tiver isso bem desenvolvido, você já vai ganhar uma fluidez para poder já elaborar a criação do seu personagem já com o movimento que você deseja. Então você vê, primeiro eu peguei um personagem parado, fiz ali alguns movimentos com os braços, desloquei os membros um pouquinho, antebraço, braço, e agora eu já vou criar o personagem aqui ao lado já com um movimento criado. Quer dizer, a fluidez que eu vou ganhar com esse exercício vai permitir que eu já crie o personagem na posição que me interessa. Então você veja, eu fui lá, coloquei a mão na cintura, levantei o braço, né? A gente mexeu só com os braços, né? Não mexeu muito com as pernas, mas é só para exemplificar para vocês o exercício e o seu resultado. Quer dizer, qual é o objetivo do exercício e o que ele alcança. Bom, pessoal, a gente vai continuar então agora o nosso exercício e uma maneira de você poder estudar a questão do movimento, gente, é usando referências, tá? No caso aqui, eu peguei uma foto, né, do Ibrahimovic, enquanto ainda jogava no Paris Saint-Germain, e vou usar essa foto como referência para poder elaborar o meu estudo de movimento. Então, uma coisa interessante em relação a esse estudo é que em cima da foto a gente vai poder tracejar, né? Lembre que a nossa estrutura de personagem ainda está bem simplificada. Então a gente vai tracejar as posições das nossas esferas. Então você vê, eu peguei ali, fiz um corte vertical e horizontal na cabeça do Ibrahimovic, que já me dá mais ou menos uma ideia do posicionamento e de como a minha esfera da cabeça vai estar rotacionada. Fiz um outro corte ali na altura da clavícula, para ter uma ideia de como é que a minha segunda esfera vai estar rotacionada. E vou fazer um corte aqui na linha da cintura, para me dar uma ideia também de como a minha terceira esfera estará rotacionada. Então, em cima desses três risquinhos ali, né, na cabeça, na altura do tórax e, e, e na cintura, eu já tenho uma ideia de posicionamento. Então, esse tipo de exercício ele vai te facilitar no processo de criação de um movimento, né? Caso você ainda tenha um pouco de dificuldade de fazer isso de uma forma criativa, assim, sair fazendo, né? Eu preciso de uma referência, eu quero estudar um movimento. Então é legal pegar uma foto e fazer exatamente essas marcações que eu fiz, porque você vê,
Em cima dessas marcações, eu já consigo começar a criar as minhas esferas, tendo como referência aquilo que eu marquei ao lado. Então, já criei a primeira esfera, fiz ali os riscos na horizontal e na vertical na mesma direção, né, das marcações que eu fiz em cima da fotografia. Vou realizar a mesma marcação em relação à esfera. Observe que a cabeça ali está rotacionada, a cabeça vira, ela está virando para um lado, a esfera respectiva ali à estrutura do peitoral está virada para o outro lado. Então, houve uma rotação. É importante você perceber que a cabeça está virada para um lado e a esfera respectiva ao peitoral está virada para um outro lado. A gente percebe isso por essa marcação da nossa linha vertical. E a esfera da linha da cintura seguindo quase a mesma direção da esfera do peitoral. Quer dizer, então só a esfera da cabeça é que teve ali uma pequena rotação. Isso aí já faz parte, gente, do nosso exercício de observação, né? Você tem que também aguçar a sua observação. E a vantagem de fazer a risca em relação às fotos é essa. Estou finalizando aqui, né? Agora fazendo a questão dos braços. Né? Não vai ficar perfeito, não é essa a ideia, né? Não vou reproduzir aqui uma fotografia, nem fazer nada realista. Eu só quero extrair da fotografia um movimento para aplicar esse movimento no personagem. Então observem que eu estou tentando replicar em cima da foto o mesmo movimento. Então finalizei ali a estrutura do corpo, a perna está passando por trás, então você vê que a coxa direita sobrepõe a visão da coxa esquerda, a gente só consegue ver praticamente ali a panturrilha da perna esquerda que está por trás. Eu estou colocando a bola aí só para fazer uma graça. Então observem como esse estudo, gente, é muito importante. E em cima das linhas, né? Quer dizer, eu fiz a marcação e estou repetindo aqui novamente para poder ter a precisão de que através desse poder de observação eu consegui transpor da foto para a minha figura o mesmo movimento, só com 3 riscos e com a observação no que tange a questão da rotação. Houve uma rotação, a cabeça está para um lado e o corpo está virando para um outro lado. Obviamente respeitando uma questão proporcional e respeitando a estrutura dos membros. Esse é um exercício muito importante a ser realizado. Mas em relação a essa foto, gente, eu ainda vou falar sobre um assunto. Na verdade, perspectiva ainda vai ser um assunto que a gente vai falar um pouco mais para frente. Mas como nós estamos trabalhando em cima de uma referência, né, de observação, tem um detalhe muito interessante em relação ao braço e eu quero falar aqui especificamente em relação a isso. Então você vê que eu estou pegando a foto aqui do lado e observe que o braço, assim como a gente tinha detalhado em relação à rotação da cabeça, também existe a rotação dos membros. Então eu vou fazer o formato do braço e do antebraço como cilindros e observa que o antebraço da foto teve ali uma pequena rotação. Se a gente replicar isso aqui para o papel aqui do lado, eu vou replicar aqui como cilindros mesmo, né? Não vou detalhar como um braço, vou fazer a junção como 2 cilindros. Você vai observar que o antebraço ele tem uma elevação. Nessa elevação, a forma, o tamanho e a maneira de visualizar o meu objeto são alteradas. Se eu desenhar como cilindros e tirar a mão fora, é mais ou menos isso aqui que aconteceu com o braço da minha referência. Esse detalhe, gente, é um detalhe que realmente vai acontecer mediante a observação. Isso é uma coisa que vai acontecer com o tempo, mas que você precisa se atentar desde já para não cometer erros em relação ao seu desenho, se a sua intenção, por exemplo, é replicar uma foto. O que acontece muito com um desenhista iniciante no começo, né, é que ele tem só aquela visão 2D, né? Ele não observa que houve uma rotação ali. Então ele faz errado, como eu exemplifiquei aqui ao lado. Eu preciso ter a visão de que houve uma mudança de ângulo ali, né? O cilindro elevou um pouquinho e com essa rotação, o meu objeto, a minha maneira de enxergar o objeto também tem que mudar. Acontece esse movimento aqui. Eu vou mostrar para vocês em cima aqui do ZBrush, mas se você não tiver uma ferramenta 3D como eu tenho aqui para exemplificar, você pode pegar na sua casa um objeto. Aí no caso eu peguei, por exemplo, um desodorante, que tem um formato cilíndrico.
movimente esse objeto. Observe que no movimento, que na rotação, ele vai mudando de tamanho, vai mudando de forma. Em alguns momentos ele pode aparecer somente um círculo. Dependendo do ângulo da visão, ele vai mudando e isso vai me facilitar no estudo também do aspecto de perspectiva. Perspectiva é um assunto muito abrangente, obviamente, né? A gente vai falar um pouco sobre isso, mas você tem muitos materiais para você poder estudar, para você poder se desenvolver nesse tema em específico, mas independente das técnicas, uma das principais é a observação. O poder de observação é que vai facilitar o teu entendimento e a tua evolução também nesse aspecto. Então, estou repetindo o exercício para você poder entender o que aconteceu ali. Houve uma mudança, uma rotação, até coloquei uma mãozinha ali, mas a gente tem que se desenvolver nesse assunto. Bom, para finalizar nossa aula de hoje, né, foi uma aula comprida até, né, falamos bastante em relação ao movimento, eu vou replicar novamente a imagem aqui, eu vou mostrar a aplicabilidade, né, do que esse exercício pode culminar. Tá? Por exemplo, se você fosse desenhar um personagem, né? Claro, não é um retrato, eu só peguei a posição, né? Vamos supor que um cliente está te pagando aí para você inventar um personagemzinho para ele. Então você tem ali o estudo, conseguiu transpor a posição para dentro do seu desenho e depois você solta a imaginação para poder criar o personagem. Tá? Eu dei uma adiantada no vídeo em relação a essa etapa, porque o foco da aula não é finalização, nem definição de layout, nada disso. Então, estou fazendo uma coisa muito simplista, apenas para que vocês possam ter uma ideia do que esse exercício pode resultar para vocês num aspecto profissional, no aspecto prático, ou mesmo no desenvolvimento para você poder evoluir como artista. Tá? Então, existe o estudo, existe a questão da observação, a transposição do estudo da foto para dentro do seu desenho, e depois você vai, obviamente, com os recursos que você tem, você vai desenvolver a criatividade. Legal? Você vê, tudo começou com um simples estudo de posicionamento ali dos ângulos. Visualização da cabeça, a visualização ali do tronco, né, do peitoral e da cintura. Legal, pessoal? Beleza, então, galera, a gente finalizou a nossa aula. Se você gostou do vídeo, dê o seu like, se inscreva no canal, aperta o sininho aí para poder receber os novos vídeos. Baixe o e-book, né, para você poder acompanhar. E, se possível, também dá uma visitada no nosso blog, walterteixeira.com. Tá legal? Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus.